Pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo aí da disciplina, a gente vai entrar agora na parte de integração, né? Eu vou falar um pouco sobre integral indefinida. Né? Primeiro eu vou falar sobre primitiva, né? O que é uma primitiva? Uma função ela é chamada de primitiva, né? Se para todo x a gente tiver esse tipo de relação. Né? Então a gente fala que esse f maiúsculo é a primitiva dessa função f se a derivada dela der isso aqui, certo? Então, a primitiva é uma função cuja derivada vai gerar outra função, certo? Então, por exemplo, f de x igual a x ao cubo sobre 3. Se eu derivar isso aqui, né, vai dar x ao quadrado. Então, eu digo que essa função é uma primitiva de x ao quadrado, porque a derivada dela, né, se eu derivar ela, vai ficar assim, cancelando 3 com 3, vai ficar assim. Então, vai dar justamente essa função aqui. Então, essa função ela é chamada de primitiva dessa aqui, porque a derivada dela dá essa aqui, certo? Agora, observe essas outras duas funções que eu coloquei aqui, ó, a função g e a função h. Elas também são primitivas dessa função aqui, ó. Se eu derivar essas funções aqui, ó, tanto essa quanto essa, elas vão dar x ao quadrado também. Né? Então, a derivada dessa função vai dar x ao quadrado, a derivada dessa função vai dar x ao quadrado. Então, na verdade, o que a gente percebe aqui é que quando se tem uma função, ela pode ter várias primitivas. Então, por exemplo, essa função é primitiva dessa, essa função é primitiva dessa, essa função é primitiva dessa, porque todas elas derivadas vão gerar essa aqui. Na verdade, existe um conjunto infinito de primitivas. Olha só, por exemplo, aqui, ó, x ao cubo sobre 3 mais 4, a derivada dá isso aqui. Se fosse x ao cubo sobre 3 mais 5, a derivada daria isso aqui também. Se fosse x ao cubo sobre 3 mais 100, também daria isso aqui. Ou seja, existe um conjunto de infinitas primitivas para cada uma das funções. Né? Então, aqui eu estou dizendo, se f de x é primitiva, se f maiúsculo de x é primitiva de f minúsculo de x, f de x maiúsculo mais c também é. É aquilo que eu falei anteriormente. Né? Se a derivada dessa função dá isso, a derivada dessa função mais c também vai dar isso, porque a derivada de c é sempre igual a zero. Então, a definição, né, na verdade, a definição de primitiva está ligada com a definição de integral. Né? Então, a gente usa esse símbolo aqui, é o símbolo da integral. Né? Então, quando a gente calcula a integral de uma função, a gente está procurando, na verdade, o conjunto de primitivas dessa função. Então, calcular a integral é procurar o conjunto de primitivas. Então, isso que é calcular uma integral. Então, como a gente vê aqui, o conjunto de primitivas é um conjunto infinito. Né? Tá, isso não é feito por adivinhação. Depois a gente vai ver que existem regras para se fazer essa procura da primitiva, e essas regras estão muito associadas às regras de derivada, certo? Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que encontrar a integral de uma função é procurar o conjunto de suas primitivas. Algumas propriedades. Então, quando a gente está calculando a integral de uma função e essa função está multiplicando por uma constante, a gente pode tirar essa constante daqui de dentro e colocar aqui fora e fazer a integral normalmente. A integral da soma é a soma das integrais, né? Assim como a integral da subtração é a subtração das integrais também. Né? E aqui a gente tem o que a gente chama de tabela imediata de integrais. Né? Essa tabela, na verdade, ela é fruto das regras de derivada. Então, olha só, por exemplo, integral de 1 sobre u é ln de módulo de u mais o c. Por quê? Porque a derivada de ln de módulo de u vai dar 1 sobre u. Integral de e elevado a u vai dar o próprio e elevado a u, mais o c. Por quê? Porque a derivada de e elevado a u está e elevado a u. Aqui na integral sempre vai ter o mais o c, mais c, mais c, mais c, porque é o conjunto de primitivas que a gente estava falando anteriormente. Integral de seno é menos cosseno, por quê? Porque a derivada de menos cosseno dá seno. Integral de cosseno é seno, porque a derivada de seno dá cosseno. Então, você não vai ter que aprender as regras, é só você inverter as regras de derivada. Né? Então, todas são assim. Por exemplo, aqui, ó, integral de 1, aqui não tem nada porque é 1. 1 sobre 1 mais u ao quadrado. 1 sobre 1 mais u ao quadrado. É arquitangente de u. Por quê? Porque a derivada de arquitangente de u vai dar isso aqui. E assim por diante. Aqui, por exemplo, a regra aí, ó, que a gente trabalha muito com derivada de potência. Né? Integral de
U elevado a um valor qualquer, alfa aqui, vai ser U elevado, soma-se 1 na potência e divide pelo resultado. A gente faz o inverso do que a gente faz na derivada. Na derivada, a gente desce essa potência multiplicando e subtrai 1. Aqui é o contrário, eu vou somar 1 na potência e vou dividir pelo resultado que eu encontrar lá em cima. E assim por diante. Então, eu vou fazer alguns exemplos para vocês entenderem essas regras aí. Então, por exemplo, integral dessa função aqui, ó. Então, como eu tenho 3 termos, se você quiser separar os 3 termos, você pode separar, né? Esse dx aqui é para tratar da variável, nós estamos trabalhando com a variável x, ó, por isso que tem esse dx, né? Então, tem sempre esse dx aqui associado à integral, né? E aí nós vamos fazer a integral de termo a termo. Então, 3x ao quadrado. Sempre que estiver trabalhando com a ideia da potência, aí a gente usa a regra inversa a regra da derivada. Então, eu pego, somo 1 na potência, então a potência aqui é 2, somo mais 1 fica 3, o resultado que eu encontrei divide por ele. Então, sempre quando for potência de x, sendo a integral em relação a x, a forma vai ser essa. Soma-se 1 na potência, o resultado que eu encontrar aqui eu divido por ele. Sempre assim. Como o 3 é uma constante que está multiplicando, constante multiplicando, a gente repete. Então, essa é uma regra. Aqui é outra regra. Integral da constante. É só acrescentar a variável. A variável aqui é x. Então, a integral de 5, 5x. Né? Observe o seguinte, que depois, se você quiser derivar isso aqui vai dar esse resultado aqui de dentro. A derivada disso aqui vai dar isso aqui. É inverso, né? Integral disso dá isso, derivada disso dá isso. Aqui, ó, x elevado a meio, porque aqui era raiz de x, assim como lá na derivada eu escrevo isso na forma de potência. Então, eu coloquei como x elevado a meio. Aí, usa a regra. Soma 1 aqui em cima, meio mais 1 vai dar 3 meio. O resultado que eu encontrei, divide por ele. Fez a integral de todos, coloca aqui na frente o mais c. Então, coloco mais c aqui na frente. Ó. Aqui poderia colocar aqui, ó, mais c aqui na frente. Aí, o que eu fiz? Eu cancelei o 3 com 3, deu x ao cubo. Tá aqui o x ao cubo. Mais o 5x, está aqui o mais o 5x. X elevado a 3 meios é raiz, é x elevado ao cubo dentro da raiz quadrada, que é isso aqui, ó. Esse 3 meios aqui, divisão de fração, né, mantém essa de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, é só pegar esse 2 e passar ele aqui para cima multiplicando. Então, esse 2 é esse 2 aqui, que pela divisão de fração veio aqui para cima. Esse 3 é esse 3 aqui, e x elevado a 3 meios é raiz quadrada de x ao cubo, mais o c. Então, não pode esquecer de colocar esse mais c aqui, ó. Então, então, a integral disso aqui é isso aqui. Se eu pegar essa expressão e derivar, vai dar isso aqui. Então, existe essa relação. A integral desse termo dá esse, a derivada desse termo dá esse aqui. Sempre que a gente faz a integral, essa integral a gente chama de indefinida. Ela não tem valor nem aqui, ó. Depois a gente vai trabalhar com valores. Quando ela não tem valor, ela é chamada de indefinida. A sua resposta sempre vai ser acrescentado desse mais c aqui, certo? Outra integral aqui, ó. Integral dessa expressão aqui, ó. Então, aqui eu coloquei, ó, a integral desse primeiro mais a integral desse segundo. O 3, ó. O 3 é constante, eu posso colocar ele aqui fora. Nesse aqui, eu não coloquei ele aqui fora, deixei aqui dentro, mas não faz diferença. A constante que está multiplicando, ela vai ser repetida, estando ela aqui dentro ou estando ela aqui fora, como foi o caso do 3. Mas se eu deixasse o 3 aqui dentro, não ia fazer diferença nenhuma. Qual é a função cuja derivada dá secante vezes tangente? É a secante. Então, a integral de secante vezes tangente é secante. Então, viu como que a gente resolve uma integral? As integrais que estão representadas na tabela que eu mostrei anteriormente, elas são resolvidas assim. Integral dessa expressão. Aí é você pensar, lá em derivada, qual era a função cuja derivada dava isso aqui? Era secante. A derivada da secante dava isso aqui. Então, a integral disso é secante. O 3 eu só repeti. Aí, ó, aqui, ó, integral de cossecante ao quadrado de x. Qual era a função cuja derivada dava cossecante? A gente viu que a cotangente, quando derivada, dava menos cossecante. Como aqui é mais cossecante, então a resposta vai ser menos cotangente. Então, por que a integral de cossecante ao quadrado é menos cotangente? Porque a derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Com esse menos vai ficar mais cossecante ao quadrado. Então, a integral disso é isso, porque a derivada disso é isso. Então, a resposta vai ser esse com esse, vou colocar aqui, ó, mais o c.
sempre coloca mais o C. Então, a integral não é um processo de adivinhação. Você vai inverter as regras que você tinha em derivada.